A máxima, lembra? No catálogo sempre a velocidade que está lá é a máxima que Ah, aparece. sim. E em qual condição? De solo solto ou solo duro? Geralmente em pista, então tem que contar piscinagem, né? Aí então eles fazem esse calculo de cabeça, tipo assim, aí uma tal marcha, mais ou menos eu aplico um tanque de 600 litros em tantos hectares, é X por hectare. Mas tem muito erro, então o ideal, se vocês forem um dia para campo ser técnicos, levem além daquilo que eu mostrei lá, uma provetinho junto e meçam lá e ajustem isso aí, certo? O principal ponto, pessoal, que eu vejo nisso aqui, hoje, na condição que está trabalhando, certo? Desse jeitão bagualesco aí de se fazer agricultura, ainda bagualesco, graças a Deus está começando a piorar. E esse piorar está fazendo uma limpa com a galera que não está nem aí com o pastel, o que eu acho bom, de certa maneira, porque muitos estão lá produzindo só poluindo mais do que os atuais poluem. Então, então isso aí tem complicações muito sérias mesmo. Atenção para alguns áreas, vão levar a chover da fruticultura já na sequência. Eu tenho uma dúvida, professor. Hã? Tenho uma dúvida. Sim. A questão da altura que tu regula da barra, ela vai influenciar da área que... Molhada, no caso, É. na arte de bloco do alvo. Sim, porque se tu colocar mais baixo, daí vai ficar mais concentrado, não vai? Então nós vamos ver isso aí em aula, né? Aqui tem 120, ó, observem aqui. 120, né? Uhum. Alguns tem 80 aqui, 80, 02 e assim por diante. Eu falei que isso aqui o que era? Tu falou o ângulo, isso. Então se eu usar um ângulo de 80, esse jato, em vez de ele ser assim, ele vai ser assim, certo? Uhum. Se esse jato é assim, eu tenho que pensar que o próximo bico que vem, o jato daqui tem que sobrepor aquele de lá, né? Uhum. Então eu teria que fazer o quê? Levantar mais a barra, barra. né? Para que conseguir se cruzar, certo? Eles têm que se sobrepor um pouco. Tem que sobrepor, perfeito. Esse espaçamento aqui, ó, de 50 centímetros para esse tipo de bico é uma pulverização, vejam bem, da barra em relação ao alvo de no mínimo 30 centímetros, com um máximo de 50 do alvo. Suponhamos que o alvo seja um Michel, ela pode ficar aqui ou pode ficar aqui do alvo. Mas ele varia também com o produto que tu tá aplicando. Não, com o produto não. Por causa da deriva, por exemplo, se tu Não, vai... esse ângulo não. O que pode mudar com esse ângulo aí é se for desgastado o bico. Uhum. Ah, desgastou um ladinho aqui, então em vez de ser assim, vai ser mais assim. Isso sim, mas com o produto não muda nada, o ângulo é um só, é padrão disso aí. Quem de vocês estava na semana agropecuária, hein? Circular pelas estações? Não tinha aqui uma que tinha de deriva, o pessoal aqui da planta da lavoura, com o Senar? Tinha assim um ali, né? Eles colocavam um ventilador assim, sopravam a água e via como caía. Eles não tinham uma mesa que parecia umas canetinhas coletando água. Aí vocês, quem foi lá e viu, dentro, bem no meio do bico sai mais água, na atrás sai menos. Então essa sobreposição dos bicos também é para compensar isso aí. Lógico, a gente não calcula isso porque não precisamos, com o que a gente precisa hoje saber, isso é de menos, certo? Então deriva, pensando em controle, duas opções. Gota grossa é uma delas, ou produto antideriva. Tem isso? Tem. Ele muda a viscosidade da cauda, certo? Bom, para mim mudar a gota, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Mudar o tamanho de gota? Troca o bico, Não. põe mexer na pressão, diminui a pressão. Pressão. Aumentar a pressão ou diminuir a pressão. Então a mesma ponta, essa que está aqui, é 750 metros por minuto, certo? A 40 sim. Se eu quiser uma gota mais grossa, eu reduzo a pressão. Só que por consequência a água que sai aqui sai mais ou menos do que 750. Se tu diminuir a pressão, Isso. é menos. Né? Menos água. E esse ângulo aqui já fecha também, né? Aí eu teria que fazer o quê? Baixar. Levantar, não, ao contrário, levantar mais a barra. Sempre que o ângulo fechar, eu tenho que levantar mais a barra. Lembra, ó, o ângulo aqui, ó. Fechar. Baixei a pressão, certo? Aqui está o ângulo. Tá. Baixei a pressão, o ângulo ficou assim, certo? Então, para que esse bico que cruze com o outro, eu tenho que fazer agora o quê? Levantar mais. Levantar para aumentar o ângulo embaixo, né? Isso. Mas então, se tem que se sobrepor e... Não, mas daí tu aumenta, porque pensa assim, né? Daí, tipo, Tadinho. ele vai abrir mais o ângulo lá embaixo. Ah, tá. Entendi. Isso aí, Entendi. certo? Tá. Então isso que acontece, pessoal. Só que nunca,
nunca, nunca, nunca mexam em pressão para mudar vazão. De novo, nunca, 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 nunca mexam em pressão para mudar vazão. Por que nunca? E eu reforço isso. Quando eu mudo a pressão, o que eu faço com a gota? Tu vai deixar. Tamanho? É, tamanho. Aumenta ou diminui. Então a gota eu quero que ela seja um padrão específico, certo? Se eu tiver que modificar vazão, o que eu posso fazer? Mudar o bico? Ou 100 litros por hectare. Velocidade? Isso. Ou velocidade. O mesmo bico, se eu diminuir a velocidade, eu aplico mais volume de água. E por que né? que tu nunca altera a pressão, professor? Porque eu mudo o tamanho da Tamanho da gota. gota. Ah, tá, o tamanho da gota. Isso, aí eu posso potencializar a deriva, ou o que é pior, gotas no alvo totalmente mal distribuídas, não consegue atacar ele suficientemente bem. Lembra do postal ali? Que Mesma coisa, perfeito. bem direitinho, depois fica meio... Uhum. Boa lembrança, excelente. Certo? Então é isso aí que você tem, pessoal. É nesse configuração de trabalho. Ah, se mudar isso aqui para um alto propelido, aí nós temos uma infinidade de problemas. Olhem bem, de problemas. Soluções muito poucas. Como é que o pessoal no alto propelido muda a vazão? Exceto os novos agora. Como é que eles mudam a vazão? Na pressão? Na pressão. Tá subindo de lá para cá, né? Pegou uma subida. Então tem que dar mais força no motor. Geralmente a velocidade reduz. Reduzir a velocidade muda dose por hectare, confere? Para compensar isso, o que eles fazem? Aumenta a pressão. E aí a gota, não, vira um inferno. Isso diminui, vira um inferno. Descendo, vai muita velocidade. O que eles fazem? Baixam a pressão. A gota fica desse tamanho. Aí o pessoal começa, porque o meu produto não mata, porque a minha planta é resistente. Sim, mas tu tá usando uma máquina de R$1 milhão, igual pegar um produto de R$20 e usar. Não adianta. Não adianta. Então esse é um problema que ainda os autopropelidos, embora eles tenham um sistema chamado compensador de vazão, que foi a pergunta que a colega fez antes, ainda assim é problemático. Então, de maneira geral, pessoal, quando tu sai daquela condição lá, ó, no postal, para um autopropelido ou para um avião, os problemas eles são os mesmos. Só que, logicamente, né, como isso aqui cobre muito mais área de atuação, certamente isso aqui potencializa mais ainda problemas, ou do contrário, pode talvez suprimir se for bem aplicado, o que eu ainda duvido que seja bem aplicado. Então, certo, ainda temos muitos problemas aí em função de isso aqui, de má calibração. Muita mesmo. Certo? Perguntas, se eu puder responder ou souber, façam aí, fiquem à vontade. Não tem ajuste de... Nesse aqui não tem, mas se eu quisesse colocar um bico no meio eu posso. Eu teria que furar o cano. Mas já existe assim, tem gente que quer fazer isso aqui de 25, por exemplo. Posso, só que eu vou gastar mais bico, né? Não teria necessidade, né? Então se eu encontrar ou de 45, ou você vai encontrar de 35 espaçamento ou de 50. Porque qual seria a vantagem? Porque se eu for mudar o ângulo, eu só mudo o bico ali. Boa pergunta. Qual seria a vantagem se eu aproximar isso aqui? Tu pode trabalhar com ele mais abaixo. Se eu tenho mais pertinho, imagina o saltinho assim no meu alvo. Eu vou ter a sobreposição igual, né? Isso, é. Então, é uma opção interessante. Só que ninguém faz porque o custo disso é muito superior ao que eu vou fazer. O custo de colocar mais pontas é muito superior ao benefício que eu tenho. E eu imagino que também questão de terreno, será que não é um isso problema? Não implica muito, porque a estabilidade de barra dele é muito boa. Ó. Essas molas aqui, ó, é o que mantém a estabilidade de barras. Então isso é muito bom. Certo, hein? E a sobreposição aqui é aquela porcentagem que a gente estava trabalhando. Pode pensar sim, a gente não calcula, mas é a mesma ideia. É um pouquinho mais, na verdade, mas a mesma ideia vale para calcular se quisesse calcular. Não há necessidade nesse caso aqui. Se quisesse, poderíamos calcular e usar o mesmo valor. Perfeito. Certo? Então, se vimos isso aí
e não temos dúvidas por enquanto aí, se tiver que vai solucionando perguntando, vamos lá embaixo vai para a cultura. Como que tu enche? Eu fiquei pensando nisso. Vamos. Geralmente o que tu faz? O pessoal tem um depósito, uma caixa d'água gigante, nós temos uma aqui atrás, lá ela, ó. Uhum. Então tu vem da lavoura, para ali embaixo, tem uma saída de água, abre o registro, abre aqui, encheu. E a calda tu já prepara ela ali dentro. Ela prepara lá do outro lado, né, que eu tenho um pré-mistura, certo? Ou então, quem lembra da aula prática passada sobre o pulverizador distribuidores, eles tinham um merdeiro, lembram? Que tinha uma mangueira azul que eu fui aqui pegar uma chave para tirar fora, para colocar um defletor, para abrir o leque. Aquela mangueira estava sendo usada para abastecer essa máquina aqui. Então eu posso captar água de um açude ou de um outro ponto de abastecimento com aquela máquina que não usa herbicida, sugo de lá, transporto onde está a minha aplicação, pego aquela mangueira, jogo para cá e transfiro a água daquele tanque para cá. Certo? Tudo isso, essa velocidade, a distância do ponto de abastecimento, quanto tempo demora, como é que é a configuração da lavoura, tudo isso influencia no tal do rendimento operacional. Hoje em dia, assim, vai chegar, eu acho que a partir do ano que vem já vai começar a apertar isso também, o que é bom, eu vejo com óleos excelentes isso aí. Fiscalização a nível de produtor, para que haja também um pátio de descontaminação. Cheguei aqui, lavamos essa máquina aqui hoje, se não, onde? Ali atrás tem um pátio ali, abrimos ela e não saiu por fora. Onde é que foi o resíduo da tubulação aqui? Por solo. A gente ainda aqui dentro, embora seja um centro de pesquisa e de estudo, não se tem. Então certamente vai chegar também no produtor, o que eu acho excelente, porque não pode ir para arroio, para nenhum lugar. Tu tem que ter um sumidouro disso minimamente trabalhado. Quem quiser usar isso aqui. Aí a gente começa a melhorar alguns quesitos aí, que tanto se batem na mídia com verdade, para melhorar as aplicações. De novo, é custo. Quem paga isso? O produtor. Quem que vai pagar isso, na verdade mesmo? O consumidor final. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Certeza absoluta. O que se toda a cadeia pensar positivo, eu acho que a gente consegue chegar num consenso legal. Agora, só apontar a crítica e não dar solução, não adianta nada. Vamos ficar remando no mesmo lugar, feito por numa esteira. Não sei outro lugar novo. Mas é importantíssimo essas dicas aí. Certo? Vamos lá, pulverizador lá embaixo lá, perguntas e façam. Se puder, volta aqui depois de novo se for o caso.